Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para vocês. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Presidente, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E o senhor assumiu a presidência do Vitória em abril, né? Sim. E aí a gente está vendo alguns jogadores cobrando na justiça, né? Direitos trabalhistas, a exemplo de Juan Renato. Eu queria saber do senhor qual é o montante dessa dívida trabalhista desses jogadores que estão entrando na justiça. Não é só dos jogadores. Eu não teria precisão de dizer o que é jogador, o que é funcionário. Nós encontramos uma terra arrasada lá, com mais de 18 milhões de acordos feitos, metade estavam vencidos e não pagos, e metade a vencer e o Vitória não tinha caixa para pagar. Portanto, estou falando de acordos cíveis, administrativos. Fora isso, deve ter aí mais de 10 milhões de acordos trabalhistas, de reclamações trabalhistas, eu acredito. Nós acabamos de fazer um acordo na Justiça do Trabalho e estamos depositando lá R$100 mil por mês para cobrir essa... Durante quanto tempo? Não sabemos. Nós não controlamos a demanda, porque o Vitória não cumpria suas obrigações. Portanto, você não sabe, dentro do período de 2 anos que a lei faculta ao empregado, quantos vão à justiça e quantos não vão. Bom dia, presidente. Bom dia. Você falou que conseguiu, desde que você assumiu a gestão, você conseguiu fazer um corte de custo de R$18 milhões. No ano. E quais são suas ideias para a geração de receitas? Nós estamos numa fase ainda de sobrevivência. Quando você está numa fase de sobrevivência, você não consegue... As demandas são tão grandes que você não consegue... Primeiro porque o futebol não tem muitas unidades de negócio, né? Você tem o torcedor através do plano de sócio. Eu estimulei o torcedor a se associar. Se ele tivesse se associado, o Vitória talvez já tivesse saído da crise. Mas o torcedor do Vitória gosta do time mais que do clube. E aí, quando tem um resultado negativo, ou o sócio deixa de pagar, ou ele não se associa, né? Então, nós estamos, pelo lado do torcedor, devemos continuar estimulando a presença do torcedor como sócio. E do lado do jogador, reestruturar toda a formação do Vitória. E do lado do marketing, buscar, através de um projeto, de um programa de comunicação, melhorar a qualidade da marca, que é uma marca famosa, secular, mas precisamos melhorar essa qualidade e estimular o mercado a participar da divulgação dessa marca, através de suas marcas, né? É um processo diuturno que o marketing tem que fazer. Então eu falei de torcedor, falei de sócio, e quanto a jogador, nós estamos em fase de projeto de uma academia de futebol, que eu espero ter fôlego para concluir ela até o final do ano. Não acredito, mas vou tentar. Isso deve gerar ao Vitória uma receita acima de 5 milhões ano. Isso será muito importante para o clube, tanto pela identidade com a comunidade rubro-negra da cidade. Nós vamos ter escolinhas a partir de 5 anos de idade até os 17. Vamos ter ligas de futebol, que é uma coisa que na Bahia não tem. Ou seja, nós vamos ter 6 campos de 7 para atrair o torcedor para se inscrever, pagar a inscrição e participar de competições organizadas, com arbitragem. Negócio legal. E vamos ter também o aluguel do campo, né? De manhã cedo, que o baiano gosta de alugar campo de manhã cedo para jogar pelado até as 8 horas e à noite até as 10h30, 11 horas. Vamos mudar a frente da toca, vai sair pela Leomar Balheiro, que parece que vai ser toda requalificada pela prefeitura. E eu estou muito confiante de que esse projeto, a escolinha vamos ter escolinha masculino e feminino, né? E isso deve dar 2.000 alunos aí, a nossa expectativa. Nós vamos ter metodologia, não vai ser uma escolinha como tem em Salvador, onde o menino brinca de jogar, mas não tem nenhuma tem metodologia, nenhuma, posso garantir. A nossa terá metodologia
e o pai da criança vai receber sempre um relatório da evolução do menino, um negócio diferente. Nós estamos implantando, isso pode gerar ao Vitória uma receita surpreendente. André? Bom dia, presidente. O senhor, quando se candidatou à presidência do Vitória agora, sabia a situação que o Vitória se encontrava, financeira? Não sabia. Desculpe. Mas tinha ideia? Era isso aí toda a imprensa divulgava. Eu imaginava. O que a imprensa divulga não quer dizer que seja verdade. Só estou dizendo que eu não sabia, que eu não estava lá dentro. Um dos orgulhos eu não tinha balanço, relatório, não podia saber. Agora, eu imaginava que o Vitória estava com dificuldade. Um dos orgulhos do Vitória, na verdade, até em relação às brincadeiras de baile, de torcida, em relação ao Bahia, é que o Vitória tem estádio e o Bahia não tem. O Bahia sem terra, o Vitória tem estádio, o Vitória tem estádio. Hoje ventila na imprensa a intenção que a sua gestão tem de até a possibilidade de vender o Barradão. E o Vitória agora quer ficar sem terra e jogar na Fonte Nova. Isso não é incoerente? Não, coerente de jeito nenhum. Primeiro, se o Vitória tem o direito de jogar na Fonte Nova, ele escolhe onde jogar. É um direito dele. Né? A Fonte Nova é um equipamento público e que foi temporariamente cedido por um processo de concessão através de uma PPP para uma empresa baiana. Uma fusão de duas empresas. Criaram um consórcio e estão explorando isso por 35 anos. Já deve ter mais de 5, né? Nós queremos os direitos que estão em lei. É uma opção nossa não jogar no Barradão. Isso não quer dizer que nós vamos vender o Barradão. Certo? Quem construiu o Barradão fui eu. Justamente. Portanto, eu estou muito à vontade para dizer que as coisas mudam de minuto a minuto. O processo, a vida não é dinâmica. Vocês, há um ano atrás, não estavam aqui. Então, o processo é assim. O Barradão não tem dado o resultado de... Porque nós precisamos do estádio. Gostaríamos de só ter sócio no estádio. Mas o Vitória hoje não tem a quantidade de sócios que gostaria para encher o estádio. E o torcedor do Vitória não vai ao estádio. De repente, na Fonte Nova, um equipamento de Copa do Mundo. Não dá para comparar o estádio do Barradão com a Fonte Nova. Né? É um equipamento muito mais caro de operar, mas se você tem uma equação de convivência com o consórcio, onde ele ganha e nós ganhamos, de ganha-ganha, de repente, a Fonte Nova pode ser uma opção. Como Pituaçu também é Manicampo do Vitória. Né? Então, como Pituaçu pode ser Manicampo do Vitória. Né? E se tudo muda, o senhor não acha que Paulo Carneiro pode mudar um pouco em relação ao novo século, a nova maneira de gestão? Claro que não. A nova modalidade? Tudo não muda? Paulo Carneiro não muda? Então Paulo Carneiro não é tudo? Carneiro, a natureza do ser humano é uma só. Ele nasce e morre do mesmo jeito. Eu talvez seja maior e mais velho, mas a natureza é a mesma. Mudar o quê? Eu não tenho por que mudar. Tudo que eu fiz deu certo, por que eu vou mudar? Mudar, trato bem meus filhos, sou bom pai, sou amigo de meus amigos, vou mudar por quê? E gosto de ir para cima dos meus inimigos. Isso é uma coisa que é uma característica minha, eu não vou mudar nunca. Se eu puder ir para cima de meus inimigos, eu não hesito, nem mando ninguém, eu mesmo resolvo. Entendeu? Não vou mudar. Presidente, o senhor é torcedor do Vitória, mas já foi diretor de futebol do Bahia. Eu queria saber se existe uma possibilidade lá no futuro de o senhor voltar realmente para o Bahia, né? Ser um dirigente do Bahia. E eu pergunto isso porque a gente entrevistou Belintani e Belintani disse jamais ele seria presidente ou qualquer coisa político, do Vitória. Né? Ele está dando declarações políticas. Eu sou engenheiro, não dou declarações políticas. Né? Então, eu estive no Bahia, falam muito da água do Vitória, quando o Bahia não tinha água. Quem furou o poço do Bahia para o Bahia ter água fui eu. O Bahia comprava carro-pipa quando eu cheguei no Bahia. O Bahia não tinha nem manteigueira quando eu cheguei no Bahia. Virava a panela ao contrário para botar manteiga. Então, o Bahia não tinha concentração. O colchão do Bahia era aquele colchão de pousada do interior. Eu dei a academia mais linda do Nordeste no Bahia, quem fez fui eu. Os campos do Bahia não existiam quando eu cheguei lá, quem arrumou fui eu. Então eu dei minha contribuição ao Bahia, tá certo? Profissionalmente. Se você pensa que eu volto, nunca mais eu volto. Essas coisas acontecem uma vez na vida, você não tem muita explicação. Foram em minha casa, me fizeram uma proposta milionária e eu fui, como um profissional do futebol. Nunca mais voltar para o Bahia. E quando o senhor estava no Bahia, tinha um Bahia, eu só torcia para quem? Eu torcia para o Bahia. Eu torcia pelo meu trabalho. Eu fui à final do campeonato com Vitória, no Barradão. E ganhava o campeonato até os 25 minutos do primeiro tempo. É preciso separar nesse espírito nosso tão regional a questão profissional. Não é verdade? Eu sou um profissional do futebol. E como profissional do futebol, o senhor disse que nunca voltará para o Bahia? Eu tenho a opção de, como cidadão, de ir para onde eu quiser, está na Constituição.
Léo. Sinceramente, depois que eu vi o senhor vestir a camisa do Bahia, eu não desacredito de mais ninguém vestir a camisa de um outro clube. É engraçado. Você tinha quantos anos quando eu fiz isso? Digamos, eu tinha 25, 26 anos, um pouco mais jovem. Você não estava lá, estava? No dia, exatamente. Você ia ver que alguém enfiou a camisa em mim, se você estivesse lá. Inclusive foi num cinema. Exatamente. Alguém enfiou a camisa por trás, inclusive, sabe? E eu não ia ser deselegante com uma plateia que era só de conselheiros do Bahia, sabe? Sim, é uma questão de educação. Profissional. Eu nunca vestiria a camisa do Bahia, certo? Mas eu não gosto de me arrepender do que aconteceu na minha vida. São fatos da vida da gente. Acabou. Certo. Agora vamos voltar aqui à questão da sua gestão, presidente. Em relação à divisão de base, né, o Vitória, principalmente na sua antiga gestão, sempre foi conhecido por ser a melhor base do Brasil, revelar grandes craques. E atualmente... Uma das melhores do mundo. Do mundo, sim, pode-se dizer. Mas perdeu esse estigma, né? Digamos assim, o senhor chegou lá e me disse que, já ouviu o senhor falar, que encontrou uma terra arrasada, né? Mas na base nem tanto. Nem tanto. Não. O que é que o senhor pensa hoje em dia assim para reestruturar e revoltar? É um processo de gestão. De gestão, né? E de política, né? Ou seja, talvez... com as minhas saídas, o clube tenha feito opções de contratar jogadores de fora. É a opção de cada gestão, não me cabe aqui discutir. A minha, hoje não é, porque eu estou arrumando. Contratei novo coordenador agora, estamos trazendo algumas parcerias, estamos arrumando a casa, mas a política já está implantada. O Vitória, com certeza, a partir para o ano, vai começar a ter cada vez mais jogadores feitos em casa, jogando no time principal. Hoje eu não pude fazer isso, porque eu tive uma situação de emergência. Eu tive que montar um time a partir do dia 27 de abril. Só você pegar o time que começou o brasileiro e o time que está jogando hoje. Em 2 meses nós tivemos que mudar o time todo. E um esporte coletivo como o futebol, você não ajusta a equipe só contratando. Não é? Verdade. O torcedor às vezes não entende isso. Então, felizmente, perdemos muito no início, porque não tinha um time. Agora estamos perdendo menos porque temos time. Temos um time competitivo. Aonde vamos chegar? Difícil. Temos ambições, sim. Queremos chegar na Série A. Se a gente tivesse ganho 2 dos 3 jogos em casa que fizemos agora, o Vitória estaria a 4 pontos do quarto. Portanto, Deus nos deu a oportunidade. Nós não soubemos aproveitar. Mas como ganhamos fora, agora deu uma equilibrada. Mas precisávamos já estar hoje com 28 pontos, 29. Temos que continuar correndo atrás. Isso que o senhor falou é interessante, fiz uma matéria essa semana, é justamente isso. Em relação ao time do Vitória que começou a Série B e que está jogando agora, acho que apenas o lateral direito, acho que Matheus... Não, Van. Isso. O Matheus é uma opção. Não, isso continuava, né? O Van já é novo, já é da contratação nova. Tá certo. Leandro. Você falou também da base, que nessa época deu certo. A saída de Carlão, como é que foi isso aí? Você tem que perguntar a ele. Do mesmo jeito que eu volto ao Bahia, eu não volto. Certo? Ele também resolveu ir embora. É um direito do cidadão. Foi procurar melhores coisas para ele, né? Parabéns para ele e eu desejo sorte a ele. Foi para Fortaleza. Ele foi para Fortaleza. Questão de mercado. Quando o senhor fala de já fazer, temos outro. O senhor fala de fazer uma escola de futebol, uma formação... Uma academia. Uma academia de futebol. Mas não é de formação. Não, de ser pioneiro, de ser algo diferente, melhor, o que não existe hoje em dia. Quando a Vitória tinha essa divisão de base excelente... Mas não tem nada a ver com essa academia que eu vou fazer. Era muito mais SA, tinha dinheiro nos cofres. Não era SA. Estava bem financeiramente, vendia, fazia para vender. Não. Quero saber de títulos. Primeiro, todo títulos, faz em relação a títulos. Ganhamos tudo na minha época. Tudo. E brasileiro? 150 títulos na base. Pelo menos fomos campeões mundiais sub-15. E o sonho da estrela no peito? A estrela no peito você tem que ganhar. Eu fui 2 vezes nas finais. Paciência, Alex foi também. O futebol é assim. O Cruzeiro até 2003 não ganhava nada. De repente ganhou. O Grêmio era campeão do mundo, o Inter estava anos atrás, de repente ganhou. A gente não sabe quando vai ganhar. São mais de 100 anos. Isso mais de 100 mesmo, anos. Exatamente. Essa piada é uma piada de Não é piada não, é 100 anos mesmo. Eu estou aqui fazendo um programa sério. Não é piada. Mas eu achei que fosse. Mas não foi não. Não, vamos acalmar aqui então. os ânimos, né, gente? Não, Presidente, o senhor eu já foi... disse que eu respondo na mesma medida. É Tá só certo. escolher a brincadeira aqui que eu danço. O senhor foi deputado estadual até ali o início dos anos 2000. É 2002. Pois eu queria saber Fui se o senhor vereador aqui volta para a política partidária ou o senhor abandonou de vez? Porque o Deus me livre. Eu acho que não tem nada a ver comigo. Eu fui para ajudar a tirar o lixo do Barradão. Eu fui para dar representatividade ao meu clube. Eu nunca gostei de política, sabe? E não gosto do perfil do político brasileiro, não tem nada a ver comigo.
Certo? Então eu fui, porque o Vitória precisava de representatividade política, o lixo estava nas portas do meu estádio. E eu precisava tirar o lixo dali. A prefeita da época, Lídice, determinou que o lixo de Salvador, que hoje é lá no aterro, ia ser ali no Barradão. Eu ainda era vereador aqui, eu entrei na política só para tirar o lixo dali. E tirei. Certo? E dei uma contribuição à cidade, né? E a meu clube. E ainda recuperei uma área que a prefeita quis tomar, uma área doada por um antigo prefeito aqui, Clécio Andrade, em 72, uma área de 100 e tantos mil metros quadrados, não me lembro exatamente, e que a prefeitura queria fazer dessa área o aterro sanitário de Salvador. E eu tive que recuperar esse terreno para o Vitória, que hoje é aquele estacionamento enorme que vocês conhecem ali. Aquela área foi quase recuperada pela prefeitura e eu era prefeito aqui e não permitia, eu era vereador aqui e não permitia. Então eu só fui para a política com isso, eu sempre fui péssimo político para a cidade e ótimo político para meu clube. Eu fui determinado. Como tem muito político que defende uma classe, né? São os assistencialistas, né? Eu fui um assistencialista do meu clube. Eu fui cuidar do Vitória. Eu nunca fui. Na Assembleia eu sou mais faltante da história. Eu cobri a Assembleia na época. Porque quem com pouco se mistura, farelos come. Então eu sempre fui muito faltante, sou o mais faltante da história. Agora, quando eu tinha um projeto, que Zé Ronaldo era o líder, me chamava, eu ia para lá, ficava de madrugada lá, naquela chatice. Agora, o senhor falou aí que não gosta do perfil do político brasileiro. E qual é esse perfil, Paulo Carneiro? O político brasileiro não é sério. Bom, deixa eu pegar logo carona nisso. Como é que o senhor está avaliando a gestão do presidente Jair Bolsonaro? Eu acho que ele está fazendo tudo que o político tradicional, a velha política, não gostaria que ele fizesse. Talvez ele esteja falando demais. Você não acha que ele é da velha política, não, como cidadão, Paulo? Se eu pudesse dar um conselho, eu acho que ele fala demais, sabe? Mas ele está contribuindo para a gente construir uma nova sociedade. Se ele vai ser capaz de levar isso até o fim, eu não sei, porque eu não conheço o perfil dele como cidadão. Mas que ele tem uma equipe de ministros. Pela primeira vez, nós temos ministros técnicos e não políticos, que atendem os interesses do seu partido quando vai para a política. E ele não, ele tem ministros técnicos. Esse ministro da infraestrutura, que é colega dele de farda, mostra que é um político, é um ministro técnico. Você só encontra ele nos campos, construindo estradas que estavam paradas no Brasil há mais de 10 anos, 15 anos. Então, eu estou falando isso aqui, eu não tenho lado, nem à direita nem à esquerda. Eu sou cidadão, estou olhando como cidadão. Acho que Bolsonaro está falando muita besteira, certo? Mas o trabalho não está fácil tirar o Brasil de quase 80% do PIB comprometido com o rombo fiscal. Você não tem dinheiro para nada. E no Brasil, quanto a política interfere no futebol? Olha, eu fui para a política para trabalhar para o futebol, mas tem gente que usa o futebol para fazer política. Por exemplo, o senhor poderia citar muita gente, pessoas? Não, eu não vou citar. Muita gente. Aqui na Bahia tem alguém? Claro que tem. Você acha que não tem? Não sei, eu estou fazendo a pergunta. Acho que tem. Com pouco serviço prestado ao clube, mas um discurso ufanista. Né? Eu prefiro dizer que eu entrei na política e fiz exatamente o que eu me propus. Mesmo não gostando, se precisasse para salvar o Vitória, o senhor entraria de novo na política? Para salvar o Vitória eu faço qualquer coisa, até porque eu sou incorruptível, então não haveria chance nenhuma de mudar meu caráter por estar na política. Agora você falou aí que Bolsonaro o senhor está gostando, apesar de ele falar muita coisa, o senhor fala que ele deveria controlar muita besteira. Assim. Mas ele não é o novo, né? Ele estava como deputado federal já há quase 30 anos. Mas ele era do baixo clero. Baixo clero na política não fala. Não tem chance. O projeto fica engavetado. O cara que é baixo clero, ele está na política, ele atende lá, ele cuidava da classe militar, né? Que é o que ele defendeu a vida inteira. O presidente, por exemplo, ele pegou ali parentes. Ele ficava, ele não tinha... Um dia ele sonhou que queria ser governador do presidente da República. Então, o cara que sonha e consegue realizar seu sonho é um privilegiado, né? Agora, presidente, ele empregou acho que 102 parentes, né? Tem um filho aí que é Flávio Bolsonaro, que está envolvido. Mas eu estou falando dele. A gente, quando bota filho no mundo, política aí, tem filhos que você olha pro filho e ele entende que se ele está fazendo alguma coisa errada, tem outro que tem que levar uma porradinha, não é? Na bundinha. Você bota o filho no mundo, você não pode controlar o que ele vai ser, né? Você não pode querer, porque o filho fez alguma coisa errada, que não está provado ainda, embora é estranho, né? E esse negócio de verba de gabinete, eu conheço bem isso, tá?
que na Bahia, se eu fosse botar em nomes e números aqui o que eu já vi dessa vergonha, certo? Acho que as assembleias iam ficar vazias, certo? Então essas coisas... Você está se referindo ao fato do funcionário... Você nunca vai pegar nada em mim que me compromete. Calma, presidente. O senhor está se referindo ao fato de ter servidor que acaba devolvendo uma parte do salário para o político, assembleias, câmaras... Tem processo na Assembleia, é só você procurar os anais, tem processo aqui. Então, essas coisas acontecem, certo? Agora, eu tenho que falar do presidente da República. Você não pode misturar meu filho. Eu tenho um filho que trabalha na maior consultoria do mundo em São Paulo. Se eu faço uma besteira aqui, o que é que ele tem com isso? E se ele faz uma besteira lá, o que é que eu tenho com isso? Eu vou cuidar do filho. Mas eu não posso impedir que ele seja diferente de mim, não é? Então, essas coisas eu não... Você não pode depor contra um presidente porque o seu filho agiu errado. Seria um grande castigo, né? O cara que tem 20 filhos, já pensou, ele não sai nem de casa, que é tanto filho fazendo coisa errada, ele não podia nem sair de casa. O coletivo está entrevistando o presidente do Esporte Clube Vitória, Paulo Carneiro, Léo Santana. Aproveitando esse gancho do falar demais e trazendo para a sua gestão, para os tempos atuais, áudio de WhatsApp, rede social, o senhor tem tido alguns problemas, alguns ruídos, são áudios vazados, problemas... Na realidade, o Vitória é um clube que se politizou negativamente na minha ausência, sabe? E tem coisas incríveis, que o Vitória tem que ser o primeiro clube comunista do mundo. Tem coisas terríveis. E essas pessoas entram no futebol, mas não sabem administrar o futebol. E aí eles querem levar a política para dentro do futebol. Como aconteceu no Vitória em 2017, certo? A esquerda esteve dentro do Vitória. E eu não estou aqui para defender nem direita, eu estou para defender o clube. Acho que o futebol não é lugar de viés político. Mas se você puder ter uma representação na Câmara, no Congresso, para defender seus projetos, as legislações esportivas que precisam ser constantemente atualizadas. Por exemplo, nós pagamos 100% do saldo devedor com contratos de prazo determinado no futebol. Isso é um monstro que endivida os clubes de forma grave. Antes era 50%, agora é 100%. Já pensou, o cara, por qualquer motivo, você quer mandar ele embora, e o futebol você não consegue identificar quando é que o ciclo do atleta vence. Às vezes você faz um contrato com ele de 5 anos, mas com 2 anos o ciclo dele venceu por uma série de motivos. Pode ser um motivo familiar. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que pagar 3. Isso o futebol não aguenta. Então, isso é uma legislação que foi mudada em março de 2011, a lei, se não me engano, 12.395, e precisa voltar à situação de antes, porque o endividamento... Sabe quanto é a dívida do futebol brasileiro hoje, fiscal? Em torno de 10 bi. Aí você vai dizer, por que a dívida? Primeiro, que os dirigentes são incompetentes, gastam mais do que arrecadam. Mas segundo, porque eles se apresentam para ser candidatos a cada 3 anos sob o manto da democracia, não é? Tem clubes que têm acertado na substituição dos seus dirigentes, o Bahia é um deles. Não vou negar que Belintani faz um bom governo no Bahia, né? Em eleição direta. O Vitória também é eleição direta. Antes diziam que eu só me elegi no Vitória indireta, agora não pode falar mais, né? Porque eu tive 70% dos votos, certo? Mas sabe por que eu tive? Porque ninguém conseguia mais controlar o Vitória. Sim. Aí o torcedor tem que chamar aquele burro velho de lá para tomar conta. Porque no fundo muita gente votou porque, no desespero. No desespero. A última salvação, Paulo Carneiro. Muita gente dizendo isso, que não gostava de homem, acho que não tem. Mas era a salvação. De mim. Bom, primeiro que gostar de homem, eu também não gosto de homem. Agora, eu vou dizer uma coisa. Eu trabalho todo dia, chego lá às 8 da manhã, saio às 9 da noite. Ontem fui o último a sair na coisa. Eu quase filmo. Eu e as sombras escuras do Barradão. Porque eu trabalho sério, firme, certo? E isso quer dizer que eu vá conseguir resolver o Vitória, porque as questões do Vitória são gravíssimas, né? O Vitória deveria ter hoje um fluxo de caixa de 25 milhões para poder andar, remar. E tem quanto? 0. Todo dia é um desafio. A situação é muito mais grave que da minha época, porque quando eu peguei o Vitória, que estava parcialmente construído, ele tinha uma dívida do tamanho que ele era pequeno, sabe? Então, ele precisava se desenvolver fisicamente, a nível de programas esportivos, tecnologia, isso o Vitória não tinha. Mas eu paguei a dívida do clube todo em 30 de junho de 2000, você sabia disso? Em 30 de junho de 2000, o Vitória nasceu SA e o clube
teve seus ativos de marca de futebol migrados para SA, porque senão não tinha SA. Quem ia comprar uma empresa sem ativo? Aí eu trouxe o ativo do clube, o conselho do clube autorizou. Esse clube aqui ficou sem uma dívida. Zero de toda a sua existência. Ninguém lembra disso. E o SA nasceu também sem dívida. Lógico. Porque era novo. Então nós deixamos o clube, desculpa o termo, bunda de anjo, sabe? Ó, zerinho. De um lado, o velho clube centenário e a nova SA. Que é o futuro do futebol, né? O grande problema do futebol brasileiro são os clubes sem dono. Você não consegue investimento. Quem vai botar o dinheiro numa instituição sem fins lucrativos? Você bota o dinheiro numa ONG? Não bota. Não é? Porque não tem dono. Quem vai ser responsável por aquele retorno? E o cara que bota, como é que ele recebe? E assim é o futebol brasileiro. O futebol brasileiro é a liga. O pior está no Nordeste, que é pior ainda. Preconceito absurdo. Existem. Então, o que acontece? O futebol no Brasil é a única liga de futebol de um clube, de um mercado top, né? Porque somos pentacampeões do mundo, discutível, mas que temos estrutura anacrônica do império. Todos os clubes brasileiros são sem fins lucrativos. Os senhores sabiam? Todos. Agora, tem uma turminha de esquerda que quer que continue sem fins lucrativos. Aí vamos olhar o país. Por que será? Quantas ONGs tem no país? Quantos sindicatos? Até outro dia tinha 16 mil. Né? Estados Unidos tem 200. Para que querem essas organizações sem fins lucrativos? E nós precisamos de quê? De que o futebol tenha dono. O Milan da Itália é um clube tradicional, um dos mais antigos do mundo. Eu sou Milan porque eu sou rubro-negro. O Milan de Kaká, de grandes jogadores, né? O Milan hoje, se você olhar a arquibancada no jogo do Milan, você vai ver um carinha com olhos apertadinhos assim, ó. Aquele cara é o dono do Milan. Aí eu pergunto, e pro torcedor do Milan muda o quê? Nada. Ele quer ver o time dele ganhando, não quer saber se o cara tem olho redondo ou olho apertado. Entendeu? Quando era Berlusconi, ganhou uma época, mas todo ano ele tinha que tirar. Eu sei porque eu tenho muita gente que conheço o mundo do futebol há muitos anos. Tinha fim do ano, ele dizia, quanto é que deve aí? Deve 100 milhões de dólares. Ele tirava um cheque de 100 milhões de dólares e cobria. É bom demais. Porque o clube ele era o dono da Fininvest, multimilionário. Ele era o prazer dele gastar. Por isso que se quebrou, não foi? Não. Se quebrou assim, parou de ganhar. Mas ele está cada vez mais rico. Eu vou ter que chamar o intervalo, presidente. Mas o senhor falou uma coisa aí, disse que o Belintani está fazendo um bom governo, uma boa gestão no Bahia. E a gente vai para o intervalo, mas eu queria deixar uma pergunta no ar. O senhor votaria nele para prefeito, mas o senhor responde daqui a pouquinho, porque o Paulo Carneiro, eu deixei uma pergunta no ar para Paulo Carneiro, que elogiou aí, disse que Belintani faz uma boa gestão no Bahia. Eu gostaria de saber, se ele for candidato a prefeito, você votaria nele? Eu acho que o limite intelectual dele para no Bahia. Quê? O limite intelectual dele para no Bahia. Ele não me parece em condições de ser prefeito de Salvador. Acho que para ser presidente do Bahia não precisa ser uma coisa muito importante, não. Ele faz um bom governo. Mas para a prefeitura ele é muito limitado. O senhor está falando isso por uma rivalidade Vitória-Bahia? Não, eu só falo o que eu quero, o que eu sinto. Não tem esse negócio de rivalidade, não. Estou acabando de elogiar ele faz um bom governo no Bahia, mas não acho em condições de ser prefeito de Salvador. Agora, o senhor falou aí que foi deputado, eu perguntei sobre isso. Eu já tenho meu candidato, que é Bruno Reis. Pronto, eu sou uma pessoa firme. Bruno é um rubro-negro que tem uma grande experiência em administração municipal, porque está aqui há quase 8 anos, e me parece muito melhores condições para dar sequência a esse grande projeto de Neto em Salvador. Agora, se por um acaso o Belintani sair do Bahia e for voltar para o grupo do prefeito Assemineto e disputar no lugar de Bruno Reis... Eu continuo sem votar nele. O senhor continuaria sem votar mesmo no grupo da Assemineto? Não, ele não vai ficar em... Aí Neto vai errar, porque Neto já tem o seu candidato, eu acho. E Belintani já saiu do grupo político. Se voltar, eu continuo votando contra Belintani, porque eu acho que ele não tem condição de ser prefeito de Salvador. Hoje a prefeitura de Salvador chegou num nível de gestão muito apurado. Para quem é cidadão, o trabalho que Neto e sua equipe fizeram em Salvador, para quem conheceu Salvador há 7 anos atrás, né? É uma mudança. 6 anos e meio. Claro que você não consegue resolver o problema da pobreza. A cidade continua favelizada. Porque esse é um problema nacional, de política pública.
não é? Mas que Salvador é uma cidade completamente diferente de há 7 anos atrás, sem dúvida, certo? E o papel do prefeito é fundamental. Substituir Neto não é para qualquer um. Isso é apenas uma opinião minha de cidadão, não está nada a ver de Bahia, de Vitória, opinião de cidadão. Agora, o senhor, só para a gente continuar aqui na política, vou passar para a Léo daqui a pouquinho, como é que o senhor avalia, então, a gestão do governador Rui Costa, que é do PT? O senhor parece que fez uma crítica aí à esquerda, né? Eu não consigo enxergar o governo, porque eu estou muito longe do... Você administrar, você avaliar uma administração estadual é muito difícil. Você tem que conhecer o que está acontecendo nas secretarias. Como é que você vai? Você vai só porque aparece na mídia, certo? Mas o senhor avaliou bem o Jair Bolsonaro, falando que os ministros Mas o Bolsonaro é pelas políticas públicas nacionais que estão sendo implementadas. Você está vendo, eu não consigo ver isso. O senhor não enxerga essas políticas públicas no estado da Bahia? Não enxergo porque eu não acompanho. A política nacional você acompanha, tá? Hoje todo dia a política estadual é mais difícil. Você tem que viver. Está que hoje trouxe a memória do tempo que o senhor vereador, lembrou alguma coisa interessante daqui da Câmara? Foi vereador entre 92 e 94. Protagonizamos aqui no último dia de Câmara, eu me lembrei do meu querido amigo Alfredo Mangueira. Está aí até hoje. Está aí até hoje. Um beijo para você, Alfredo, um grande amigo que eu fiz. O que foi exatamente o que aconteceu nessa sua saída daqui, presidente? Pancada, porrada. Bateu em gente? Sei lá, apanha. Quem bate, apanha, viu? Mas foi briga de Mas foi motivado por quê essa briga? Osório da Boa estava na Câmara, sabia? Isso. E foi motivado do lado assim, eu ficava do lado da esquerda, eu ficava ao lado de Walter, de Zezéu, eram os meus amigos. Eu sempre estava do lado da esquerda. Tinha com um colega de Vitória, Silvano Salles, era aqui também, médico. Salles, Mas o que motivou a briga? Teve uma confusão aí, eu não vou falar. Não, nem o motivo da confusão? Não, eu fui do púlpito pegar E o senhor saiu daqui campeão, saiu daqui para a Assembleia, foi direto para a Assembleia. Você saiu e foi pro púlpito pegar uma pessoa para bater? Para bater não, eu bati. Léo. Voltando Mas já passou, coisa da... Voltando Mas eu Alfredo, não esquece, né? Alfredo, a gente era menino. Alfredo é mais danado que eu. Voltando ao futebol, presidente, mais precisamente futebol feminino. Quando o senhor chegou no Vitória, agora retornou, o senhor tirou o time feminino do Barradão. Não tirei, não. Não, transferiu ele para treinamentos em outro lugar. Não tirei. Tá, mas... Eu falei, mas não fiz. Mas não fez, ok. Agora eu tirei o time isso do que eu ia falar, isso que eu ia te perguntar. Saiu a notícia ontem de que o Vitória não vai estar no Baiano. Por absoluta redução de custo. Só isso. Como eu já tenho, o time de Série B não é obrigado a disputar o campeonato. Nada que gere caixa para o Vitória, que gere despesa, esteja fora do meu foco, que é o futebol profissional, eu tenho como gestor a obrigação de conter. Nada contra o futebol feminino. Espero voltar rapidamente, né? E acho que para o ano vai ser obrigatório. Vai ser obrigatório isso. Vamos dar esse tempo aí para tentar arrumar a casa. Leandro. Você falou que você não deixa de falar o que você pensa. Criaram no Twitter um perfil, fizeram uma montagem muito parecida com o seu. E muitas pessoas, quando teve aquela dúvida lá em relação a Marcelo Barreto também, que ele viu o seu um tweet e achou que fosse seu, criou essa dúvida. Você também falou que... Ele me pediu desculpa. Pediu desculpa. Você falou também que das fontes de geração de renda seria o marketing. Essa comunicação, o marketing não poderia ter agido antes de permanecer essa dúvida, antes de chegar até lá, porque circulou nas redes sociais. Não, que agiu fui eu no Twitter. Que agiu fui eu imediatamente. Imediatamente recebi um contato da Sport TV, eles foram muito corretos, muito profissionais. Não precisou o marketing intervir. Eu vi rapidamente, botei um Twitter sem agressão, sem nada, não entendendo por que Marcelo tinha entrado naquele papo furado. Né? E ele rapidamente foi. Ele é um excelente profissional e imediatamente me botou no ar no outro dia. Então não deu tempo para o marketing se mexer, não, que eu mesmo me mexi. Eu estou acompanhando e eu mesmo me mexi. Às vezes eu não espero, não. E você espera fortalecer essa comunicação? Eu acho que a comunicação do Vitória já melhorou muito. Muito. Mas quando você sabe que a gente já mandou embora do Vitória, entre funcionários e atletas, quase 70 pessoas. Você imagina que aquele clube tinha mais 70 pessoas, vamos juntar 70 pessoas aqui, será que dá muita gente? Pois o Vitória mandou embora 70 pessoas e o clube está funcionando perfeito. Só que em alguns lugares você tem um choque de adaptação. A comunicação foi uma dessas. Sim. Mas já melhorou muito, eu já tenho recebido elogios nas redes sociais. Estamos inaugurando agora um endereço eletrônico só da base do Vitória, sabia? Específico para a base, para dar força à base. Nós estamos caminhando. Agora, as dificuldades são enormes, né?
Eu não sei o dia de amanhã. Vitória ficou. Os caras deixaram Vitória com caixa zero e compromisso de alguns milhões para você pagar. Uma coisa absurda, criminosa. Presidente, na era do fake news, da informação rápida, o senhor vai dizer para mim o que é fake news e o que não é? Comenta se quiser. Em áudio, Paulo Carneiro dá bronca em jogadores do Vitória por percentual elevado de gordura. Paulo Carneiro confessa ter comprado o juiz para beneficiar o Vitória. Paulo Carneiro exalta elenco após triunfo, explica a situação financeira do Vitória. Nunca fiz nada de errado na minha vida, diz Paulo Carneiro. De volta em meio a polêmicas, Paulo Carneiro diz que quer construir um novo Vitória. O que é verdade, o que é mentira? Qual fake news que o senhor acha mais injusto aí? Eu estou construindo um novo Vitória. Isso é verdade. O resto é tudo mentira? É fake? E por conveniência eu não vou comentar. Já tá aí, o senhor comprou o juiz com mala branca, mala preta, mala rosa. Furado desses caras. Aí um dia eu estava numa entrevista na TV Aratu e um dos que me entrevistava, eu percebi que era um Bahia doente, sabe? Sabe que o cara, quando é Bahia, não é uma figura boa de você conviver. Aí eu tô vendo o cara, né? Eu doido pra dar uma nele, sabe? Aí ele começou a falar de Osório, sabe? Que eu conheci, foi muito amigo de meu pai. E a família toda, Vila Boas, eu conheço muita gente. E ele começou a me provocar, porque teve um livro de Osório, que o Osório conta, eu nunca li o livro, mas disse que o livro conta como ele ganhava os jogos, que comprava isso, aquilo. Bobagem, eu também comprava, foi a resposta minha para ele. O senhor provocou ele, não é? Na realidade eu queria dar uma respostinha a ele, para ele ficar. Isso é bobagem que eu também já comprei. Então, fico dito pelo não dito. Presidente, quando o Valentini esteve aqui, ele chegou a afirmar que até 2031 o Bahia estaria no topo, estaria na elite do futebol nacional. Eu queria saber do senhor. É que ele é um grande marqueteiro. Quem é que vai adivinhar o que vai acontecer até 2031, né? Não pode, fala a verdade. Planejamento? É muito marqueteiro, né? Então o senhor não estima isso em relação à Vitória? Eu não consigo ter ser esse planejador fantástico, como é o Presidente Bahia, de imaginar o que vai acontecer com o Bahia em 2031, né? É um negócio fantástico. Esse cara merece ser prefeito de Salvador, não é não? Léo Santana. Presidente, vamos falar de reforços. Estamos sabendo que o zagueiro João Vitor do Santa Cruz está aqui em Salvador. Está em exame médico. Está em exame médico, então deve ser anunciado, né, brevemente com um reforço do Vitória. E ontem à noite surgiu uma especulação na internet, eu queria confirmar com o senhor, existe a possibilidade de Negueba reforçar o Vitória? Que Negueba? Negueba é ex-atacante do Flamengo. Você acha que eu perdi o juízo? Então pronto, matou. Fake news. Leandro. Você falou de que você foi eleito para restabelecer a ordem do Vitória. Para tentar, isso. Você se vê mais como um bombeiro, como aquele técnico bombeiro que chega para tirar o time do rebaixamento, ou você tem a intenção de fazer coisas novas? Primeiro que eu não acredito nesse treinador que você diz aí que chega para apagar incêndio. Isso é papo de mídia. Né? Então não chega, ele treina ou não treina. Às vezes não diziam que Filipão era um técnico copeiro? Sim. E agora, o que você vai dizer disso? Quanto tempo que ele perde jogos de mata-mata? Então não existe também técnico copeiro. A mídia cria suas figuras para vender suas matérias, suas edições, né? Não existe nada disso no futebol. Não conheço, eu estou no vestiário há 20 e tantos anos. Eu quero saber que teoria é essa que o cara consegue no mata-mata dizer ao jogador para jogar diferente do que no pontos corridos. Pense você, reflita e veja o absurdo disso. Não existe técnico copeiro. O Grêmio é um time copeiro. Sabe por quê? Porque nos últimos anos ganhou, mas ontem perdeu. E aí, cadê o time copeiro? Perdeu na Copa do Brasil com 2 gols de diferença. Tinha 2 gols a vantagem. Cadê o time copeiro? Não existe time copeiro, não existe técnico copeiro. Não existe nada. Como não existe dirigente bombeiro. Entendeu? Essa coisa é figura retórica da mídia e eu desqualifico completamente essas teorias. E qual é a inovação que você quer trazer para o Vitória nessa sua nova gestão? Eu tenho um programa de coaching esportivo pronto, escrito e que devagarzinho a gente vai implantando no Vitória. Um programa muito técnico. Porque o grande desafio do Vitória hoje é conseguir equalizar o seu atual orçamento, que é infinitamente menor, sem perder o seu programa esportivo. Porque senão ele vira um clube, eu não vou citar nomes, ele vira clubes que já tiveram muita tradição no futebol brasileiro e hoje, por rebaixamentos, perderam o elan. Porque não tem programa. O programa vai sustentar o clube. Esse programa você não pode perder. Então, quando eu trouxe Bruno Pivetti agora para assistir Amadeu, e juntei os dois, e hoje acho que o trabalho
tem ido muito bem, mas ele veio com uma função tão importante quanto de ser o coordenador técnico da formação. O que é o coordenador técnico? É o coordenador de metodologia. O que é isso? Nós vamos implementar no Vitória, do sub-14 ao profissional, no profissional com menos exigência, porque a figura do treinador profissional ela tem que ser respeitada. A gente tenta adaptá-lo, mas não é uma coisa impositiva. Até o 23 é impositiva. Tem que fazer o que a gente quer. É um projeto, um programa. E Bruno já faz parte desse programa, certo? Ele é talvez um dos principais profissionais de futebol do país. Quem não está no mercado, quem está, mas não estuda, não conhece, é obrigado a saber também, não é nenhum demérito. Mas Bruno é um cara que dá... Vocês sabem que a meca da nova tática do jogo do futebol está onde? Em Portugal. Os treinadores de Portugal estão nas ligas mundiais todas, não é só Mourinho o mais famoso, tem outros famosos que estão. E eles implementaram um modelo de trabalho chamado periodização tática. Mourinho é que introduziu isso no mundo do futebol e outros treinadores acompanham. Bruno tem livro editado sobre isso, ele dá palestra em Portugal. Então, estou aqui vendendo o peixe de meu amigo porque ele merece, é um jovem, estava agora no principal clube da Bulgária e eu trouxe para o Vitória nessa crise toda. Encontrei uma brecha e eu espero que ele leve aqui um tempo para implantar toda essa metodologia. O Vitória quer ter. Isso é que vai salvar o Vitória. Se eu consigo reduzir o custo, eu e minha equipe, que não faz nada sozinho, se a gente consegue reduzir o custo, até o Vitória dar um salto de novo, sem perder o seu programa esportivo, ele tem uma chance. Se ele perder o programa esportivo, ele fica com outros clubes tradicionais aí que estão aí patinando e perdendo espaço para clubes de empresários ou de empresas que estão chegando com muito dinheiro e o dinheiro supera as falhas técnicas, né? O dinheiro, como diz o ditado, o dinheiro compra tudo, né? Então, o Bragantino está chegando aí, o bicho é uma fortuna. Estão investindo horrores para estar na Série A, porque interessa a empresa que comprou os direitos do clube. É uma empresa internacional. Então, esse clube vai ocupar o espaço de alguém na Série A. Então, os clubes precisam prestar atenção no que está acontecendo com o mercado. Essas empresas, abrigando clubes, eles vão ocupar espaços. E podem ocupar espaços de clubes tradicionais, como Vitória, como Botafogo, que está aí querendo se profissionalizar e virar empresa, correndo porque está fechando, senão não correr para tomar uma decisão. E está tomando decisões importantes aí, porque não aguenta mais o clube dirigido de forma romântica. Que é o que esses políticos de meia tigela do Vitória estão querendo fazer. O Vitória continuar sendo um clube dirigido de forma romântica. Não tem lugar mais para romantismo. Eu, por idade e por tempo, acabei me profissionalizando. Mas o profissional não está necessariamente no clube, pode estar fora. Certo? Você tem que saber também contratar o profissional para fazer a função, desde que você tenha o seu projeto. Porque senão, se acontece, o cara entra aqui e quer fazer cada um quer trazer um pedacinho. O esporte não é um negócio de ciência exata, como a minha engenharia, então eu costumo dizer que o futebol é um lugar ideal para os incompetentes se completarem. O cara vem com a conversa bonita, lembra de Ricardo Davi? Sim, claro. Honesto, sério. Tô vendo que isso é Vitória. Tá me enchendo o saco aqui. Certo? Ó, Ricardo Davi é uma pessoa séria, mas incompetente. Porque não tinha nada a fazer lá, sem noção. O outro eu já não digo tanto. Mas eu tenho que fazer a defesa, porque é muito fácil falar que os outros é desonesto, que é isso, que é aquilo, né? Nesse país também. E quando a pessoa, ele foi incompetente, porque ele não tinha nada que fazer ali. Ali não é o negócio dele. Ele é marqueteiro, né? Eu não sei se ele é marqueteiro, acho que não. Marqueteiro é um cara que sabe falar, fluente, como vocês aqui são. Só que ele falava de uma coisa que ele não conhecia. Ele dizia que era amigo do presidente do Flamengo, não dizia? Nunca foi amigo do presidente do Flamengo. Ele pediu uma ajuda de um amigo para marcar um jantar para ele. Entendeu? Ele fazia o jogo dele. E o torcedor do Vitória, ávido por inovações, ávido por crescimento, com essa concorrência do Bahia, né?
certo? Que veio aí desde 2013, o Bahia teve apoios. Eu não sou contra os apoios, não. Quando o Vitória tinha Antônio Carlos Magalhães em Baçaí, também teve apoios. O problema meu é o seguinte, desculpe o tempo, do cagador estádio eu estava no meio. Entendeu? Eu fiz tudo no Vitória, junto com meus amigos, que eu não fiz sozinho. Quer dizer que Alex Portela não tem uma obra no Vitória, tem uma obra gigantesca, vem do pai. Das primeiras obras do Barradão. Todo mundo tem sua... Esse negócio de, fez mais, quem fez, isso não importa quem fez mais, quem fez. Todo mundo deu sua contribuição, tá certo? E eu também dei a minha, certo? Talvez de mais relevância, porque eu estive no futebol mais tempo, mas ninguém é melhor que ninguém, né? O importante é a instituição progredir. E as pessoas que fizeram mal ao Vitória, o torcedor não vai esquecer, né? E eu faço questão de lembrar. Tá? Porque eu não tenho medo de conversinha fiada, então tem conversa comigo. O coletivo entrevista hoje o presidente do Esporte Clube Vitória, Paulo Carneiro. Léo, você queria fazer uma pergunta, né? Foi aproveitando o gancho dos técnicos, desde que o senhor retornou agora à gestão do Vitória, o senhor chegou, já estava Tencate, trouxe os Malóis e agora estamos com o Carlos Amadeu. Uma pergunta que o torcedor, e sempre tem essa especulação, Paulo Carneiro, o presidente Paulo Carneiro, interfere nas escalações do time, do Vitória? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu contratei Paulo Emílio, você sabe quem é Paulo Emílio? Sim. De nome, né? Sim. Paulo Emílio começou a treinar aqui o Ipiranga. Paulo Emílio se notabilizou no futebol porque ele foi o treinador do Fluminense da máquina tricolor de Francisco Horta. Vocês lembram da máquina tricolor de 75? Mário Sérgio foi vendido pelo Vitória ao Fluminense para jogar na máquina tricolor, quando o Fluminense contratou Rivelino do Corinthians. Depois do Corinthians ter perdido mais um campeonato para o Palmeiras em 74. Gol de Ronaldo do Palmeiras. Eu sou metido à história do futebol. E Paulo Emílio me esperava. O Vitória tinha uma ladeira e já morreu, por isso que eu posso falar mal dele. Aí Paulo Emílio me esperava na ladeira. O Vitória tinha uma ladeira que hoje é o campo 1 do CT. Tinha uma ladeirona. Que o estádio nosso foi projetado para entrar por ali, sabe? Pela Toca. Isso é outra história. E aí, naquela ladeira, ele ficava esperando eu chegar para discutir o banco comigo. O banco de reserva. E ele dizia, presidente, eu estou com essa dúvida aqui, eu dizia, pode botar aqui que eu não tenho dúvida nenhuma. Ele discutia comigo. O que é que eu quero passar com essa simbologia histórica? De que o esporte é coletivo. Sabe, você discutir em grupo, hoje cada vez mais. Hoje existe um grupo de profissionais que cercam o treinador para dar a ele a melhor possibilidade de escolher e a menor possibilidade de errar. E assim mesmo erra. Então você tem fisiologista, nutricionista, médicos, assistentes, preparador físico, certo? Dirigentes, que estão perto para proporcionar ao treinador as facilidades para que ele possa tomar a melhor decisão. Eu trabalho com esse espírito. Meu treinador conversa comigo sobre tudo, mas eu não abro mão dele tomar a última decisão. Sim. O dia que eu abrir mão disso, eu não preciso dele, eu já tenho essa equipe toda, na hora H, bote o time aqui que eu escolhi. E esse trabalho é muito importante. O treinador é que tem a sensibilidade para o momento, certo? E tem que tomar decisão. Ele é pago para isso. E assim que eu sou. Agora, opinar, quem entende, né? Porque quando o dirigente não entende, né? Perguntar de futebol para Ricardo Davi era um problema muito sério, devia ser, certo? Agora, ele entende, certo? Ele entende, o dirigente entende, acaba se encontrando. Isso não quer dizer que você está interferindo no trabalho. Isso é outra mania de estar interferindo em trabalho nenhum. A equipe trabalha e ele decide. Ele decide. O senhor não gosta de previsão. O senhor falou bem claro que não gosta de previsão. Mas, para quem está em casa, tem Vitória, tem Madame Beatriz. Já assistindo, né? Tem também Mãe de Ná também. É o seguinte, quem está assistindo o senhor agora, que é Vitória, que ama o Vitória. Uma vez um contador amigo meu me chamou. Vitória só perdia do Bahia e disse assim, olha, vá na casa de santo, que esse cara descobriu que a morte do filho, adivinhou a morte do filho de Gilberto Gil, você vai lá que vai mudar tudo. Eu naquele tempo o Vitória perdia tanto que eu acreditava. Já foi? Claro, eu comprei, fui na Água de Menino, comprei aquela zorra toda, com todo o respeito. Mas Lourinho era vivo. E foi. E a entidade me disse assim, com aquele ronco tradicional, domingo estarei na Fonte Nova ao seu lado. Aos 41, o Bahia já ganhava de 4. Eu fui atrás desse contador, ele passou um ano sem passar, porque ele perde de mim. Tá? Não, mas é o seguinte, ó, sem previsão... Não, adivinhar o futuro. Não é adivinhar o futuro. Seguinte, o Vitória, esse ano ainda sobe, o Vitória cai. O que é que você quer que você acha? Cair não vai cair.
Não cai, com certeza. Porque tem time já mostrando aí 7 partidas sem tomando um gol. Esse time não vai, de repente, desarrumar. Já está arrumando. E vai arrumando cada vez. É o que a gente espera. Agora, subir, nós demoramos muito para reagir no campeonato. Se a gente tivesse empatado 2 partidas dessas 3 que empatamos em casa, eu acho que estava perto de fazer uma previsão para você. Só que Deus nos deu essa oportunidade e nós tiramos. Certo? Agora que ganhamos fora de casa de novo, o futebol é confiança, sabe? Vamos ver o que vai acontecer nas próximas rodadas. Cada vez nós temos menos chances, né? O quanto a torcida é importante nesse momento? Fundamental. Se o torcedor do Vitória tivesse entendido a emergência do momento do Vitória desde o início, e tivesse se associado em massa, o Vitória hoje já estaria numa outra situação. Mas, infelizmente, o torcedor do Vitória é torcedor do time. Não é o torcedor do clube. Eu nunca torci para time, nunca liguei para jogador. Eu respeito o atleta, mas eu torço para o clube. Eu tive Petkovic, Bebeto, Túlio no mesmo elenco. E tratava eles iguais como trato hoje, sem nenhuma distinção, sem nenhum privilégio, sem nada. Eles estavam ali, tem que vestir a camisa do Vitória direitinho, seja de onde veio, certo? E eu sinto que eu tenho um grupo de jogadores muito motivados e muito mobilizados. Isso é uma coisa importante. E eu agradeço a eles publicamente, embora eles estejam fazendo a sua obrigação, mas eles têm tido um espírito que precisa ser ressaltado aqui, né? O senhor deve, obviamente, acompanhar que o Bahia tem feito aí campanhas sociais, não só para... Bahia, o Vitória também. Bahia, eu vou chegar lá. Bahia tem feito essas campanhas e aí acaba o holofote vindo aqui para o Bahia. Fala mais do que Como é que está essa questão do Vitória em relação às campanhas sociais? O Vitória, tem um mês no Hospital Martagão Gesteira, né, que é o único hospital pediátrico de Salvador, um crime contra a cidade, né? Imagine, Salvador, com 3 milhões de habitantes, tem um único hospital pediátrico e que vive de doação, você sabia? Uhum. E o Vitória tem um programa já lá e renovou esse programa agora, está perto do hospital. E aqui eu faço um apelo à comunidade que participe dos programas sociais do Hospital Martagão Gesteira. É extremamente importante para os nossos filhos, para os nossos netos, porque ali ele atende as crianças mais necessitadas. Certo? E eles têm tido colaborações espantosas. Eu vi lá um centro cirúrgico de Ivete Sangalo, um negócio de emocionar. Certo? Então os artistas participam e o Vitória também. Então, o Vitória continua. O Vitória é um clube que é instituição de utilidade pública desde 1921. Portanto, o Vitória participa da cidade, certo? De forma intensa. O Bahia tem campanha de combate ao racismo, machismo, tem que perguntar ao presidente do Bahia. O senhor, eu não sou como presidente do Bahia, Vitória, pretende fazer campanhas desse tipo no Vitória? De todos os tipos. Não existe deste tipo, certo? É porque aqui nós estamos vivendo a sociedade do politicamente correto. Então ninguém pode chamar o outro de viado que já está ofendido, certo? Então vivemos essa realidade hoje, né? Tudo ofende. Não é verdade? Então, quando faz uma campanha dessa também, todo mundo dá valor. Mas tem outras campanhas importantes para fazer que não passam só por essa. Cada um tem o seu programa. O Bahia tem um programa dele, você tem que perguntar ao presidente do Bahia. O Vitória tem o dele. Acabou de falar do Hospital Martagão Gesteira. E assim, além do Martagão, tem outros? É que eu não lembro. Estou há 4 meses no Vitória só, com a mangueira na mão, não me lembro. Mas temos vários programas. Vários programas. Estamos lá intensamente acompanhando tudo que está acontecendo na sociedade e na cidade. Só que nós, finalmente, o Vitória está precisando de quem nos ajude, sabe? Mais do que ajudar, para depois a gente ajudar. Não? Certo. Presidente, é um assunto sobre torcida. Como é a relação Paulo Carneiro, torcidas organizadas? Que antigamente tinha essa muita questão de se doar ingresso para não se falar mal da dívida, né? Como é que está essa relação sua com a mesma coisa, eu trato o torcedor como uma coisa só, eu não entendo torcida organizada como nada mais importante. Existe doação de ingressos no Vitória para torcidas organizadas, não? Não, o Vitória tinha um esquema com a Imbatíveis e eu, sinceramente, se não acabou, está diminuto, certo? Porque eu sou contra, francamente contra, porque você não pode dar ingresso para torcedor e não dá para o outro. Torcedor é torcedor. Seja ele em forma de grupo ou sozinho, você tem que respeitar o torcedor, né? Eu, quando voltei ao Barradão, como torcedor, eu notei que o estádio estava vazio e tinha gente vendendo ingresso. Sim. Eu sempre entendi que cambista é estádio cheio, o cara vende ingresso mais caro para poder o cara comprar para entrar, né? Isso. No Vitória era ingresso mais barato com o estádio vazio, vocês conseguem entender? Corporativo, né?
E aí eu soube que a gestão passada doava 1.000 ingressos por jogo, amigo. Sim. Onde é que o clube ia acabar? Essa era o Vitória. Uma pergunta que a gente já vai acabar o programa. O senhor volta agora pro Vitória na era do VAR. Só que o Série B não tem VAR. Graças a Deus. Que o VAR, não, você não gosta do VAR, o VAR não contribui nada? Roubado. Negócio de VAR, sou antigo nisso aí. Aliás, eu penso como Avelange. Uma vez ele me disse, tive o prazer de conhecer talvez o maior dirigente da história do futebol mundial. Falam muito disso ou daquilo, mas o que ele fez pelo futebol mundial não existe. Ele transformou o futebol num grande business, foi ele. Né? E eu conhecia. E ele me dizia, olha, Paulo, certo tá os velhinhos lá da Internacional Board, que eles mantêm que a dúvida é que cria essa paixão. É a paixão dos bares, dos armazéns. O gol de mão, o pênalti que não foi. Ele dizia, no dia que perdermos isso, o futebol perde a sua essência, o seu gosto. E ele morreu, e agora chegou os apologistas da tecnologia e está tirando do futebol essa coisa gostosa do gol roubado, que ele chama roubado, né? Que o juiz já vira ladrão. Na realidade é o erro. Você vê aí pelo VAR quantas vezes erra, né? Como é difícil marcar. O VAR está mostrando que o juiz não é ladrão. Né? Tem alguns, né? Tinha, agora não tem mais. Porque hoje a televisão inibe. Né? Mas eu acho que eu sou contra completamente o VAR. Acho que o juiz tem duas mães aqui, entra no campo e fora. Mas dentro do time também tem duas mães, o senhor também tem duas mães? Aqui o senhor entra no time. Eu não, basta perder que eu sou ladrão. Tem um cronista aí que vocês conhecem o nome, que eu quando perco, no outro dia sou ladrão. É uma coisa assim, imediata. Tá bom, gente.